Oi, gente, tudo bem? Bom dia aí, boa tarde, boa noite. Não sei quando vocês estão vendo essa aula. Hoje eu vou falar dessa parte aqui da física, que é a potência elétrica. Mas antes de falar de potência elétrica, eu queria fazer uma revisãozinha rápida sobre. Hoje eu vou tentar fazer com que a aula seja um pouco mais curta, porque eu vou debater esses conceitos aqui. Então, vamos lá. Antes de falar de potência, eu queria falar um pouco sobre essa parte aqui que é revisar os conceitos que a gente vai usar. Vocês lembram deles, desses três? Que é a corrente elétrica, a diferença de potencial e a resistência elétrica. São três conceitos importantes, né, da eletrodinâmica, eu diria até os três mais importantes. E o que é cada um deles? Lembra? A corrente elétrica tem a ver com o movimento dos elétrons. Tipo, os elétronzinhos lá se movimentando, isso é a corrente elétrica, se movimentando de forma ordenada. E aí, o que gera esse movimento? A diferença de potencial. Então, a diferença de potencial é, vamos dizer assim, a energia que você dá para o elétron se movimentar. Tudo bem? Então, você dá uma energia para o elétron se mover, e aí essa energia, vamos dizer assim, seria a diferença de potencial. Tudo bem? Esses dois conceitos, eles são intimamente ligados. Os elétrons só se movem porque alguém está dando energia para eles. Tudo bem? Alguém está dando energia para esses elétrons se movimentar. E aí a energia vem da diferença de potencial. Só que assim, como no mundo nada é mil maravilhas, a gente tem a resistência elétrica, que é a dificuldade à passagem dos elétrons. Certo? Todo material oferece dificuldade para a passagem dos elétrons. Todos, professor, todos que têm átomos oferecem uma resistência. Bem, a resistência vem dos átomos, né? Vem da constituição atômica do material. Então, todo material tem resistência elétrica. Beleza? Então, isso. Então, você dá energia, o elétron tenta se mover, mas tem uma dificuldade, que é a resistência elétrica. Porém, tem uma coisa que eu queria dizer, eu queria focar nessa parte da energia primeiro. Você vai dar para o elétron, tá bom? Energia é um conceito muito importante da física e muito difícil de definir. Provavelmente vocês viram lá com o Lucas ou com o Daniel, né? Não sei qual, eu não sei qual dos dois que deu essa parte para vocês, mas a gente vê na mecânica, assim, essa parte de energia, né? A conservação de energia, vê energia cinética, energia potencial elástica, energia potencial gravitacional. Você vê que existe uma conversão entre elas, né? A energia potencial vira energia cinética. Enfim, você estuda isso, assim. Mas eu diria que a ideia de energia, ela perpassa toda a física, assim. E eu levaria, até trago aqui, assim, uma releitura da frase do Lavoisier, que é: a energia não se cria, tudo bem? Você não vai conseguir criar energia, você vai nem destruir, você vai apenas transformar, certo? Apenas é ruim, né? Porque não é apenas, é uma coisa difícil você transformar. Você, eu vou colocar até outra aqui, outra palavra, né? A energia, ela se transforma. Então, sempre, às vezes, você vai ouvir assim, até eu vou falar aqui, provavelmente, falar errado. E errado assim, eu não gosto de pensar dessa forma. Como a energia se transforma, você não gasta energia. E você não perde energia. Você só transforma. A ideia de perder energia é que você transformou ela numa coisa que você não queria. Ela se transformou em algo que você não vai conseguir usar. Tudo bem? Isso é a ideia de perder. E ganhar é quando você transforma ela numa energia que é útil para você. Beleza? É tudo uma questão de ser útil ou não para você. Ou para a humanidade. Você, eu digo, não, a humanidade em geral. Mas sempre a gente tem transformação de energia. A energia, ela se transforma. Tudo bem? Então a gente tem essa transformação de um tipo de energia em outro. Por exemplo, o que os seus eletrodomésticos fazem? Eles pegam a energia elétrica e transformam em outro tipo de energia. Que nem eu estava falando lá da mecânica, o que o liquidificador faz? Ele pega a energia elétrica, certo? Ele pega a energia de, que vem da sua casa, né, da rede elétrica, e transforma em movimento. O liquidificador, né,
As pás são o quê? Aquilo? Energia cinética. Lá que vocês viram em mecânica. É movimento, tudo bem? Ele tem uma velocidade, tem uma massa, ele vai girar, tudo bem? Então vai virar energia de movimento. Tranquilo? É isso que o liquidificador faz. Converte um tipo de energia em outro. Ah, o que a máquina de lavar faz? A mesma coisa. O que o seu celular faz? A mesma coisa. Converte energia de um tipo para o outro. Todos os eletrônicos fazem isso. Converte energia elétrica em outro tipo. E aí tem um conceito muito importante nessa coisa da transformação, que é a potência. O que raios é a potência? A potência é a taxa de conversão de energia de um equipamento. Ou seja, é quão rápido ele consegue transformar um tipo de energia em outro. Beleza? É quão eficientemente ele converte um tipo de energia em outro. Tipo, eficiente no sentido de velocidade. Assim, o quão rápido ou a quantidade de energia que ele consegue converter numa mesma quantidade de tempo. Então, conversão de energia é o que faz o nosso mundo funcionar. Também é o que está presente em todos os mecanismos eletrônicos que a gente construiu. Beleza? E o que é a potência? É a gente converter essa energia elétrica em outros tipos de energia que são úteis para nós. Por exemplo, em energia cinética, que é energia de movimento. Beleza? Então, a potência é importante para a gente porque é isso. Como a gente faz essa conversão no tempo, na passagem de tempo. Beleza? O tempo é importante para nós, né? Então, a gente diz que a potência é a mudança, a variação de energia pelo tempo, certo? É a variação de como a gente consegue converter essa energia por tempo. Tá bom? Beleza? Ou trabalho, né? Como vocês viram, talvez em mecânica, trabalho é variação da energia cinética, né? Ou variação da energia. Então a gente pode pensar também que a potência é o trabalho por tempo. Certo? Só que assim, a gente está falando de elétrica. Então, na elétrica, tem todo um jeito mais específico da eletrodinâmica de pensar potência. Que é isso? A gente começa da ideia de potência. Ah, professor, já tá todos os desenhos aqui. É que eu fiz a aula e não gravei. Aí eu tô gravando de novo. Mas assim, a ideia é que a potência aqui, a potência elétrica, ela é um pouco diferente, assim. Não que ela é diferente, ela só, como a gente está falando de eletrodinâmica, eu queria especificar melhor e estudar os casos da eletricidade. A potência mecânica vocês já viram lá na outra frente. Então eu tenho que especificar um pouco mais para ficar mais fácil de compreender. Então, o que é a potência elétrica? Ela também é a mesma coisa, eu parto da mesma forma. É trabalho por tempo. Só que assim, ou variação de energia por tempo. Só que o que é energia? Né? A gente está falando de energia dentro desse contexto elétrico. E o que é energia? É energia que você dá para um elétron, para uma carguinha, certo? Então, o trabalho é a quantidade de energia que você dá vezes a carga que você está movimentando. Então, o trabalho na energia elétrica é pensado dessa forma. Na mecânica, como que era? Era a força vezes deslocamento. É a força que você faz para movimentar um bloco por quanto ele movimentou. Aqui na elétrica é diferente. É quanto de energia você deu e qual é o tamanho dessa carga. Beleza? Isso é o trabalho. É quanto de energia você deu para se movimentar e qual era o tamanho dessa carga. Certo? Isso é o trabalho. E aí eu vou pegar esse trabalho elétrico aqui e colocar, substituir. Qual que é o trabalho elétrico? É carga por diferença de potencial. Substituir aqui, tá vendo? Ó? Substituir nessa parte. Aí ficou aqui, assim. Só que assim, o que é isso aqui? Eu vou até apagar e fazer de novo. Isso lembra vocês alguma coisa? Eu sei que já tá o spoiler aqui, mas é bom lembrar, né? Vamos relembrar. O que é carga por tempo? Vamos lá, na aula 2. Carga por tempo é corrente. Corrente elétrica. Então eu posso substituir por corrente elétrica, tá vendo? Substituo esse termo aqui, que eu substituí, né? Eu substituo o trabalho por carga, e aí carga por tempo é corrente. E aí a gente tem que a equação específica para a potência elétrica, para a conversão de energia em energia elétrica, é o π. Por isso que eu desenhei esse passarinho aqui, ó. Tá bom? Vocês lembram que é π.
é o recurso, eu sou cheio dos recursos mnemônicos toscos, né? Esse aqui é um jeito de lembrar. Pio é a equação da potência elétrica, ou seja, é a quantidade de energia que você transformou em energia elétrica, tá bom? Que é I é a corrente, U é a diferença de potencial, que é a energia cedida por carga, e P é a potência elétrica. A unidade, ó, lembra? A unidade está sempre em chaves, tá? A unidade no sistema internacional. Chaves, chaves, chaves. Todos atentos olhando para a TV. E aí, o que é a potência elétrica aqui? É Watt. Watt em homenagem a esse físico aqui que eu coloquei a fotinha dele, que é o James Watt. Beleza? O James, ele é britânico, se eu não me engano. Ele nasceu em Glasgow, eu acho. Que é na Escócia. É na Escócia? É, na Escócia, Glasgow, que é parte do Reino Unido lá. Então, ele é britânico. E o Watt ficou muito famoso porque ele era um inventor muito habilidoso, muito talentoso, assim. Ele, inclusive, ficou famoso também porque ele tentou e conseguiu inventar formas de deixar mais eficiente o motor a vapor, né? Que basicamente culminou na Revolução Industrial, que mudou o mundo, né? Tipo, para vocês verem como a física tá junto da nossa sociedade, né? A Revolução Industrial, de certa forma, tem muito a ver com a evolução científica, com a evolução da física, com a melhoria dos equipamentos, com a compreensão da natureza, que faz a gente melhorar os nossos equipamentos, que faz mudar toda a sociedade, que implicou em mudanças gigantescas, tanto históricas quanto políticas, como, enfim, de costume, beleza? Isso aí vocês devem ver com o professor de geografia, o professor de história. Não é comigo que eu vou debater isso, porque eu vou falar besteira, muito provavelmente. Mas a ideia é que o Watt ficou famoso por isso, né? Ele estudou essa ideia da potência. O que o motor a vapor faz? Gerar energia para movimentar, movimento. Beleza? Mas ele foi. O estudo de eletricidade foi mais forte depois da morte dele. Então eles homenagearam ele, coitadinho. Depois ele já estava mortinho, assim, coitado. Tudo bem? Então isso aqui é a geração de energia elétrica por tempo, que é a potência elétrica. Ah, professor, beleza. Você está falando aí da conversão de energia, né? Tipo, aqui eu estou gerando, não. Tá errado. Transformando alguma energia em energia elétrica, aí beleza, potência. E se for o processo inverso? E se eu tiver energia elétrica e vou transformar em outro tipo de energia? Bom, isso acontece muito. O tempo todo. Aqui na minha lâmpada, eu estou transformando energia elétrica em energia luminosa, que é a luz. Ah, eu transformo energia elétrica em som quando eu ligo a minha caixinha para ouvir uma música lá enquanto eu estou lavando louça. Ah, eu transformo energia elétrica em movimento, que nem eu falei para vocês, em energia cinética, na máquina de lavar, no liquidificador, enfim. Tudo bem? Tipo, tem vários, e cada um específico tem as suas propriedades. Mas o que a gente vai ver hoje aqui, eu queria falar para vocês, é um muito específico, que é energia em calor. Tá bom? Ah, professor, por que você vai falar desse? Já explico. Porque ele está em tudo, na verdade. Tá bom? Ele é específico, mas ele é o mais geral de todos. Que ele chama efeito Joule. Joule também é homenagem ao físico, tá? O James Prescott Joule, que eu não sei se ele é inglês, eu acho, ou ele era escocês, deixa eu ver. Britânico. Ele nasceu no Reino Unido. Tá bom, né? Reino Unido, ele nasceu lá no... Opa, perdi a minha página. Aqui. Ele nasceu no Reino Unido e o nome dele veio também, que nem o Watt, veio depois que ele morreu, coitado. E ele estudava bastante a parte de termodinâmica. E ele, inclusive, ajudou o Kelvin a formular a escala dele. Sabe o Kelvin? Vocês já viram essa parte da escala Kelvin lá, que o zero absoluto? Então, o Joule tem um dedinho lá no meio também. Mas ele mexeu muito com a coisa da primeira lei da termodinâmica. Ele ajudou a formular a primeira lei da termodinâmica e para mostrar como isso aqui tem a ver com calor, o efeito Joule. O que é o efeito Joule? É a conversão de energia elétrica em calor. É você transformar a energia elétrica em calor. Beleza? E por que isso acontece?
por causa da resistência. O equipamento que faz isso, ou a característica que converte energia elétrica em calor, é a resistência. Tá bom? Então, às vezes, a gente consegue usar isso para uma forma útil. Né? Às vezes não, várias vezes. Tipo, o chuveiro faz isso, converte energia elétrica em calor. O ferro de passar roupa, a lâmpada incandescente, que hoje em dia a gente nem usa mais, porque ela não é muito eficiente. Mas o chuveiro elétrico e o forno e o ferro de passar roupa são muito usados e eles são exemplos clássicos do efeito Joule, que é isso, você pegar energia elétrica e converter em calor. E o mecanismo que faz isso, a propriedade que faz isso é a resistência. Mas espera lá. Lembra que eu falei para vocês que todo equipamento tem resistência? Tudo tem resistência? Porque tudo assim, né? Tudo que tem massa, tudo que tem átomos tem resistência. Então, todos os equipamentos elétricos que a gente tem átomos. E todos eles têm resistência elétrica. Ou seja, todos os nossos equipamentos têm efeito Joule. Beleza? Todos. Às vezes não é útil. Por exemplo, você põe o seu celular lá para carregar e ele esquenta. Né? Já aconteceu isso com vocês? Muito provavelmente. Comigo acontece sempre. Ele esquenta. Você deixa ele lá ligado, ele esquenta. Você vai jogar videogame? Não sei se vocês curtem videogame, eu gosto bastante. Você fica lá jogando lá no fim de semana, né? Você quer zerar o jogo, e aí o videogame faz o quê? Esquenta. Por que esses... Não é para esquentar, certo? Você não gostaria que está gastando sua energia... Gastando não. Está convertendo energia elétrica para virar calor. Não é útil. Mas o problema é que isso está intrínseco em todos os materiais, porque todos os materiais têm resistência. Isso é um problemão. Então, diminuir a resistência é uma forma de tornar mais eficiente essa conversão. Bom, tipo, você não quer que seu celular esquente, você não quer fritar um ovo em cima do seu celular, quer? Eu não quero, não recomendo, tá bom? Mas isso acontece sempre, porque é uma característica da resistência. Então a gente vai fazer esse movimento de novo, né? De novo que eu fiz, que é reescrever a potência, agora em termos da resistência, porque a gente está falando desse efeito Joule, que é assim, chama lá o nosso passarinho. Piu, 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 piu. Aí ele veio aqui e deu a nossa fórmula da potência. Só que aí a gente quer... Como que a gente... Não tem resistência aqui, certo? Não tem resistência nessa parte. Mas como a gente está falando dessa conversão de calor, a gente tem que usar a resistência. Então eu vou usar uma outra equação muito importante, que é a do Ohm. Tudo bem? A famosíssima primeira lei de Ohm. Certo? E aí, o que eu faço? Pego o U e substituo aqui, tá vendo? Ó. Eu pego... O que é o U? O U é R vezes I. Aí eu pego e substituo o U aqui. R vezes I. Passo multiplicando o I, fica R vezes I quadrado. Tá bom? E aí isso é uma potência, que foi... Isso é a potência, a quantidade de energia que foi convertida em calor por tempo. Aí a gente diz... Essa aqui que às vezes a gente diz que é energia perdida. Porque virou calor, virou uma coisa que a gente não consegue usar. Você consegue usar o calor que o seu celular gera? Não, não de uma forma muito útil, certo? Então, a gente diz que quando a gente transforma energia elétrica em calor, que acontece por efeito Joule, foi uma energia dissipada pela resistência. Tudo bem? O que é dissipada? É um sinônimo de efeito Joule, tá bom? É transformar energia elétrica em calor. Tem um outro jeito ainda de reescrever, que é em vez de você substituir o U, você substitui o I. Então, eu passo o R aqui dividindo na primeira lei de Ohm, e aí eu vou ter que o I é a diferença de potencial dividido pelo R. Substituo aqui no I. Tá vendo? Em vez do I, eu substituo por U sobre R. Passo multiplicando o ao quadrado aqui. Tá bom? Isso também é a mesma coisa. É a mesma potência dissipada. Só que dependendo do exercício, você vai ter características diferentes. Às vezes você não vai ter o U, às vezes você vai ter o I, né? Então aí você vai precisar usar outra equação, que no caso é essa. Eu gosto dessa equação também, por isso que eu mostrei ela, porque ela exemplifica uma coisa que é contraintuitiva em chuveiro. Então por isso que eu até coloquei aqui, exercícios de chuveiro, usa bastante. Por quê? Porque no chuveiro a DDP é constante. Né? Porque a DDP é a energia que a sua casa está ligada. Então, o chuveiro geralmente está ligado em 220 volts, né? O chuveiro, ele está ligado em... No chuveiro, o U é constante, né? Se for um chuveiro elétrico, meu chuveiro é gás, eu moro em prédio.
Ah, então, cara, é diferente. Estou pensando no chuveiro elétrico. É 220 volts. Beleza? U, sempre. Então, o que varia é só o R. E aí, tá vendo que eles estão em posições diferentes? Quanto menor o R, maior a potência. Então, quando você vai lá no R e põe. Vai lá no R, ó. Você vai lá no chuveiro e põe ele no inverno. Tudo bem, eu fiz um exercício sobre isso. Dá uma olhada lá no exercício 2, eu acho. É o 2 ou 1? Não, é o 1. Mentira, é o 1. No exercício 1 eu falo sobre isso, mas eu queria dar uma palhinha aqui. Que é, se você mudar o seu chuveiro do verão para inverno, você quer a água mais quente, certo? Ou seja, você quer uma potência maior, você quer uma maior conversão de energia, você quer mais calor sendo mandado para a água num tempo. Então, o que, que você faz? Diminui a resistência. Então, quanto menor a resistência, maior a potência. Beleza? Então, você quer aumentar a potência do seu equipamento, você tem que diminuir a resistência dele. Que é o que a gente faz no chuveiro. Parece que não, né? Tipo, tem que aumentar a resistência, já que a resistência tem a ver com a potência aqui, tá vendo? Ó, a potência tem a ver com a resistência. Só que não dá para ver isso por causa que tem esse I quadrado aqui. E esse I quadrado dificulta você ver. Mas aqui você consegue ver mais claramente que é a resistência é inversamente proporcional à potência. Tudo bem, eu falo isso mais no exercício. Então vejam o exercício 1. Mas lembre-se disso. Resistência e potência são inversamente proporcionais. Ou seja, você quer aumentar um, você tem que diminuir o outro. Aí, a última coisa para eu terminar, juro, tentei fazer a aula mais rápida, não deu, é que muitas vezes na conta de vocês, é que eu não consigo mostrar, até vou pegar a minha conta aqui, se vocês conseguirem ver. Dá para ver? Essa é a minha conta de luz, tá? Não sei se dá para ver. Acho que não dá, tá muito pequenininho. Peguem a de vocês. Olha, eu até paguei, hein? Não sou caloteiro. Não dá para ver, né? Mas aqui nessa região da conta tem a quantidade de energia que você gastou. E aí você consegue ver até, o meu é 100 quilowatts, aproximadamente. 100 quilowatts. Deu até redondinho. Eu gastei 100 quilowatts-hora. E aí, assim, nossa, então por que a minha conta de luz vem em quilowatt-hora? Isso não é potência? Não! Não é potência, tá? Não é potência, cuidado. Isso é uma unidade de energia. Quilowatt-hora é uma unidade de energia. Por quê? Porque, assim, potência... Os equipamentos todos, eles têm uma potência, certo? Porque todos eles fazem essa conversão de energia. Só que aí a conta é expressa em potência vezes tempo. Tá vendo? Lembra, ó, a equação originária de potência, a mais básica, assim, a mais básica no sentido de mais fundamental, é que é conversão de energia por tempo. Energia transformada por tempo. Se passar o T multiplicando, fazer a regra de 3, a gente tem que energia é potência vezes tempo, tá vendo? O que é o quilowatt-hora? É potência, que é o quilowatt. É potência. O que é quilowatt? São 1000 watts, beleza? Isso é 1 quilowatt. Vezes o tempo, que é a hora, beleza? É isso aqui. Quilowatt-hora é uma unidade de potência. Quer dizer, é uma unidade de energia, tá? Não é potência. Não, professor, mas tem watt. Tá, mas é watt vezes tempo, que dá energia. Beleza? Por isso que a sua conta é em quilowatt-hora. Porque é quantidade de horas que a potência do seu equipamento usou. A quantidade de energia que ele transformou numa quantidade de tempo. Essa é a conta de luz de vocês. Que aí dá energia, porque você paga por energia. Você não paga por potência. Potência é uma característica do seu equipamento, certo? Professor, então por que não vem Joule? Joule é a unidade do sistema internacional. Sabe por quê? Para simplificar. Porque 1 kWh equivale a 3 milhões de joules. Já pensou sua conta? Eu gastei 100 kW. E a conta vem lá. Parabéns, você gastou 300 milhões de joules. Não tem nem como eu comparar. Aí na outra vem 200 milhões. Como que eu comparo um negócio desse? É um número muito grande. Então, o jeito de simplificar foi isso, escrever em termos de potência. Simplifica também porque os seus equipamentos, eles não mostram quanta energia eles gastam. Ele fala potência. E aí, dependendo de quanto tempo você deixou eles ligados, tem a energia. Beleza? Então, guarda na cabeça que estilo não é marra e guarda na cabeça também que
Quilowatt-hora não é potência, é energia, tá? É uma unidade de energia, lá do Joule, lembra? Lá o Joule que todo, lá da mecânica, é uma unidade de energia, beleza? Não é potência. E tem essa conversão é importante, que 1 kWh é 3 vezes 10 a sexta joules, certo? Isso é muito importante, gente. Eu termino por aqui. Essa parte de potência é muito importante, de verdade, assim. Então, se vocês não entenderam algum trecho, mesmo esse final aqui, eu posso falar mais na próxima aula. A próxima aula, eu ia falar sobre medidores, ou seja, equipamentos de medição num circuito. Mas, se vocês não entenderam, avisem o Felipe, avisem a Joyce, avisem quem do Cursinho Nubo tem contato com vocês, para eles virem falar comigo, tipo, dar um toque lá, porque aí eu falo mais dessa parte, tá bom? Eu posso fazer um exercício, ou aí eu posso fazer um exercício a mais e postar na próxima aula desses exercícios de conta, porque isso é meio comum, assim, no Enem, ou talvez vocês já tenham visto estudando, exercício de conta de luz, por exemplo, que nessa que eu mostrei, que é para calcular quanto de energia gastou, quantos de reais equivalem 5 lâmpadas que ficam ligadas 40 horas por dia. Não, 40 horas por dia não. 40 horas por mês, tá bom? Então, esse tipo de exercício é comum e é importante vocês pegarem esse exercício. Então, vejam essa aula com calma, revejam se for necessário. Eu sei que ver a minha cara feia dói, mas é importante essa parte, tá? Então, tentem fazer os exercícios com calma. Lembra, quantidade não é qualidade, tá? Façam com qualidade. Qualidade que é importante. Peguem os exercícios da lista, vejam a resolução se vocês não entenderam, vejam outras aulas, enfim, deem uma importância para essa aula, certo? Eu quero que vocês estejam claro na cabeça de vocês o que é potência, que potência é diferente, é uma taxa de conversão de energia, e que quilowatt-hora é uma unidade de energia, tá? Ela relaciona com potência, que é isso que a gente viu. E lembrem sempre do efeito Joule, que ele está presente em tudo, tá? Tudo assim, todos os equipamentos que têm energia elétrica convertem um pouco para calor, porque é isso, né? O universo é assim. A gente foi esperto ainda, porque a gente conseguiu usar o efeito Joule ao nosso favor. Fornos elétricos, chuveiro, ferro de passar, tudo isso os efeitos Joule ao nosso favor. A gente é muito esperto como humanidade de usar uma característica da natureza que poderia ser um problema, e é, até hoje, ao nosso favor. Beleza? Espero que a aula tenha sido boa para vocês. Eu sinto honrado de estar aqui dando aula para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E, sério, eu sei que vocês têm muitas matérias para estudar. Eu entendo, imagino que tá muito corrido para vocês, muito estressante nessa reta final, próximo assim do Enem, né? Mas mesmo assim, olhem com carinho essa parte de potência, beleza? É isso, minha gente. Um beijo, bom dia, boa tarde, boa noite aí para vocês, se vocês estão vendo, e até a próxima aula. Beijinho, tchau, tchau.